Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui, começando mais uma edição do nosso... A revista radiofônica da Jovem Pan, que traz informação, prestação de serviço, tem entretenimento, tudo isso para você que nos ouve aí do trânsito das grandes cidades, né? Porque afinal de contas, hoje tá uma coisa impossível o trânsito. Acho que é até por conta dessa tal da Black Friday aí, né? Parece que isso acabou piorando a situação que já é ruim às sextas-feiras. Bom dia para você que começa o dia no seu home office, para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, muito bom tê-los conosco. Pediu vista, hein? Dias Toffoli faz adiar a decisão sobre a limitação do foro privilegiado. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entende que o foro no Supremo deva valer apenas para políticos acusados de crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados ao cargo. E comprou briga. Ator Pedro Cardoso abandona programa na TV Brasil depois de defender funcionários em greve. E a colega Thaís Araújo, alvo de ironia por parte do chefão da emissora. Uma insider no ar. Farta dos políticos brasileiros, ex-apresentadora do Fantástico e do Jornal Nacional, Valéria Monteiro, quer presidir o Brasil. A jornalista é a nossa convidada hoje aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques, a gente só tá começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual a nossa hash hoje, hein? Então, você sabe que hoje é sexta-feira. A gente vai receber a sexóloga Paula Napolitano. E sabe do que é que ela vai falar, Ed? De uma pesquisa que mostra que as mulheres solteiras são mais felizes que os homens solteiros, Brasil. É isso? Interessante, não? Pois é. Agora eu que tô casada desde a Revolução Russa, não tô podendo opinar, né? Tô meio Glória Pires nesse assunto. A gente tá fora dessa... Pois é, então vamos pedir a ajuda dos universitários e do pessoal do Twitter pra saber como é que é isso, né? Hashtag ser solteiro é... Você vai falar, vocês já usaram essa tag? Já usamos, mas é que a gente precisa atualizar os termos da solteirice, né? De tempos em tempos, Edgar. Então, hashtag... Até porque as opiniões vão mudando, não né? é verdade? E o que é ser solteiro hoje? Hein, pessoal do Twitter? Hashtag ser solteiro é... Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil nessa sexta-feira. Que aí tem prêmio pra vocês aqui no Morning Show. Boa. E aqui no WhatsApp também, 11 931 7009. O que é ser solteiro pra você, hein? Quais são os bônus e os ônus? Conte pra gente uma história emblemática, uma coisa... Olha, o que foi que você já balançou a cabeça aí? Ser solteiro é olhar para a mão direita e falar: às vezes eu acho que eu te amo, às vezes eu acho que é só sexo. Começou cedo hoje. Essa foi engraçada. Vamos lá, o Morning tá só começando. Queremos a tua interação pelo WhatsApp 11 931 7009. Você pode ver o programa também em imagem, ao vivo e em cores pelo nosso aplicativo, pelo portal jovempanfm.com.br. Temos nosso canal no YouTube também, youtube.com/Morning Show. Tem nossa conexão pelo Instagram também, pelo Facebook com conteúdo extra. Vai lá, deixa o seu joinha na nossa página que a gente fica feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vambora, vamos pra frente, engatando já uma segunda marcha e abrindo esse noticiário falando a respeito da atitude do ator Pedro Cardoso, que ontem foi parar nos assuntos aí mais comentados da internet em razão de uma... Como é que a gente poderia chamar isso, Vini? Uma deserção? Um sumiço no ar ali? Uma despedida ao vivo? É? Edgar, eu não vou responder essa sua pergunta, nem qualquer outra pergunta que você faça. Eu estou me retirando do programa em respeito aos consumidores da Black Friday. Que compram... pelo refil da batata frita. Que compram tudo pela metade. metade. Todos os consumidores enganados pela Black Friday brasileira. Que compram tudo pela metade do dobro. Metade do dobro. Eu vou sair daqui. Não, mas foi isso, né, que fez ontem o ator Pedro Cardoso, né, que mora atualmente em Portugal, mas ele recentemente tem concedido várias entrevistas aqui no Brasil porque ele está lançando um livro, né, um romance chamado O Livro dos Títulos, e ontem ele iria participar aí do programa Sem Censura, que era um programa apresentado pela Leda Nagli, né, que veio aqui recentemente, apresentado muitos anos pela Leda, e ontem estava sendo apresentado pela Cate Navarro. E aí, no primeiro momento que a Cate Navarro fez
né, passou a palavra ali, né, introduziu o Pedro Cardoso à entrevista, ele fez um longo desabafo, né, ele falou que chegou lá na empresa, na TV Brasil, descobriu que os funcionários estavam em greve, né, que ele tem respeito por todos que estavam em greve também, pelos que estavam ali trabalhando, mas segundo ele, né, provavelmente os que estavam em greve estavam certos, e que também o presidente da TV Brasil, que no caso é o presidente da EBC, o Laerte Rimoli, né, que nós falamos dele aqui ontem, também teria feito aquelas publicações ironizando a fala da Thaís Araújo, né, que é uma colega de trabalho aí do Pedro Cardoso, né, envolvendo... Fez essas postagens, né, e aí endossando todo um discurso racista. Então vamos ver esse momento aí do Pedro Cardoso ontem se despedindo logo de cara, na chegada, sem censura. Solta pra gente, Bruno. Peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei uma empresa que está em greve. E eu não participo de programas em empresas que estão em greve. Eu vim sentar aqui porque, além da greve, que não me cabe julgar, não conheço a negociação, não estou a par, também não me cabe emitir opinião a respeito de quem está fazendo a greve ou de quem está aqui trabalhando. Cabe a mim o maior respeito a todos vocês, aos que estão parados e aos que estão trabalhando e aos que estão aqui. Mas eu, diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo esta greve provavelmente estão cobertas de razão. Então eu não vou falar do assunto que eu vim aqui falar, nem de nenhum outro. E o que eu soube também quando cheguei aqui é que o presidente desta empresa aqui, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Porque o sangue africano está presente em todos nós. Em alguns de nós está presente também na pele. Mas em todos nós ele está. Então, se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas, eu vou me levantar em respeito aos grevistas. Pedro, olha só, embora. Assim, eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente, tá? Tudo o que está acontecendo, tá? E eles se abraçam ao final, né, do vídeo. Chega a ser até engraçado, né, um pouco, né, Edgar? Porque é realmente um engraçado discurso se não ali... fosse trágico, né? Cara, é um discurso aflorado. É insólito, eu não vejo muita graça, mas eu acho insólito. Engraçado assim, pela trágico, reação também dos convidados ali, da apresentadora, né, porque quando ele começa a falar ali do Laerte Rimoli, ele até aumenta também o tom de voz e fala, onde que vai parar isso aqui, né? Mas eu achei que a Kátia Navarro também foi muito bem, fez, né? O papel dela ali. O papel dela, precisava seguir. Ali não restava outra. Também uma funcionária estava trabalhando. E aí os que vão contra esse discurso do Pedro Cardoso questionam, na verdade, o seguinte: se ele era contrário a tudo isso, ele poderia apenas não ter nem entrado ao vivo, né, no programa e ter Mas as coisas são dinâmicas, as coisas... Mas ao mesmo tempo... e ali que começou foi ali que ele viu. Ao mesmo tempo ele percebeu ali tudo naquele momento e também com uma maneira de protesto, né, com uma maneira de se colocar publicamente. Se colocar com uma opinião que ele tem em relação aí ao momento que o país está vivendo, em relação ao que disse o Laerte Rimoli contra uma colega de trabalho dele, que é a Thaís Araújo. Ontem teve até várias atrizes, Leandra Leal, Maria Ribeiro, todas publicaram um trecho do discurso da Thaís, diferente daqueles que as pessoas têm colocado, né? Sim. Para abrir mesmo o diálogo e trazer isso que o Pedro também falou, que é essa questão que o racismo é um assunto que diz a todos nós, né? Exato. Desde quando deixou de dizer a todos nós? Vocês fizeram, ouvintes, a engenharia reversa do post do Laerte Rimoli? Não, né? Saibam vocês que ele não fez o post, ele repostou. E o autor do post que ele repostou
é um crítico literário que inclusive escreve pro jornal O Globo há muitos anos e começou a carreira na Veja. O que tá acontecendo, pra vocês entenderem? Quem tá fazendo piada que era aceita na época do Jô Soares, do Renato Corte Real, do Aragão. Renato Aragão, do Moacir Franco, do Costinha, são os caras que foram criados nessa geração, que hoje estão com a idade de 70 e poucos anos, e que foram cultivados culturalmente na época em que se falava à torta direito de nordestino, de preto, de gay, de baixinho. O alto era girafa, o baixinho era anão. Era outra época. Então, gente, pra melhorar isso, a gente tem que aprender a perdoar. Se não tiver perdão, se não fizer aquilo que o Mandela fez, zerar tudo, esse país não vai pra frente. Abaixo essa guerra feita pelo Pedro Cardoso e por outros. Perdoem as pessoas. Se mirem no Mandela, que ficou anos e anos na cadeia e perdoou os seus algozes. É que faz parte do processo, Tonhori, também. Ele ter essa atitude faz parte do processo para se chegar a esse perdão. Esse pessoal se diz cristão e não sabe perdoar. Tem que zerar, meu. Tem que zerar. Obriga o cara a pedir desculpas, como de fato o Laerte Rimoli fez. Zera tudo e vai agora. Começou a campanha da FENAGE. Demitam o Laerte Rimoli. Meu, vamos parar com isso. Se o cara pediu perdão, a gente tem que zerar e seguir pra frente. Para dessa caça às bruxas. Pediu perdão, tá zerado. Esse país não se diz cristão? Esse país não se diz tolerante? Mas vamos lá. Vamos ajudar os intolerantes a serem perdoados. Tá, mas a gente tava falando do Pedro Cardoso, você sair do estúdio, olha a atitude dele, a coisa dinâmica. Ele chegou lá e viu que tava em greve. Ele foi solidário. Com isso ele conseguiu promover o livro e pregando intolerância para um cara que pediu desculpas. Eu nem sabia que ele ia lá divulgar um livro, e, enfim, ele não divulgou, ele não foi falar o que ele ia falar lá por conta sabe perdoar. Da solidariedade. É mais uma esquerdinha que não sabe perdoar. Vamos lá, Vini, só pra dar a posição da ABC, né, que divulgou uma nota eles disseram? Curta, dizendo que o ator Pedro Cardoso se expressou livremente no programa Sem Censura e que essa postura da empresa é o resultado da diretriz jornalística e profissional implementada pela atual direção. A programação viva e ao vivo de que a empresa de comunicação pública é plural, democrática, acolhe a diversidade de opinião e respeita a lei, inclusive o direito de greve. Pronto, aí se posicionou. Eu acho que também a gente é tudo muito dinâmico. Difícil você endossar algo que o outro terceiro diz, porque daqui a 1 minuto pode ser que você não concorde mais com o que aquele terceiro está dizendo. Mas eu quero falar sobre o Pedro Cardoso especificamente, que já teve com a gente aqui no Morning Show, e até então, para mim, só teve posturas dignas, posturas legais. Pode ser que a gente se desaponte, se decepcione com ele também, como é normal da vida. Vou tocar fogo no puteiro. Agora ele veio aqui. Agora ele veio aqui, foi muito legal, só falou coisa boa, só coisa legal. Vou tocar fogo no puteiro com uma questão. A gente tá fazendo a capa da Caros Amigos com o Pedro Cardoso e a Caros Amigos deixava que a pessoa revisasse o que ela ia falar. E o Pedro Cardoso, eu contei pra Paulinha isso antes do programa. É verdade. Chegou e falou assim, ó. Olha, eu tava andando pelas organizações Globo, eu presente nessa entrevista, tá? E de repente passa o Dr. Roberto Marinho, eu tive vontade de pegar uma faca e ir pra cima dele, só que isso acabou sendo suprimido pelo próprio Pedro Cardoso quando ele leu o que ele falou, porque a revista dava o condão de você revisar. Eu não vou perdoar o Pedro Cardoso por essa bobagem, perdoamos e a revista perdoou, tanto que não foi publicado. Então, meu, é o seguinte... No dos outros não arde. Poxa, mas aí vamos enrolar esse novelo, porque o que ele disse fora do contexto, uma coisa que ele fez ali, um comentário que pode ter sido infeliz, a gente já falou disso no caso do William Vac também, que fez um comentário fora do contexto infeliz e foi, na minha visão, justamente afastado e tudo que aconteceu com ele porque ele disse, porque a gente tem que tomar cuidado com as coisas. O mundo mudou. Essas pessoas que você falou que nasceram sob a égide do humor de Renato Aragão, de Zé Vasconcelos, sei lá, aquele humor que falava o que queria, mudou. Então essas pessoas, mesmo já com esses vícios, tem que entender que a gente está em outro momento. Tem que ser perdoadas. Acho que o perdão tem que estar em tudo, tem que estar sempre à frente de qualquer coisa. Podemos seguir? Vamos adiante? Então vamos lá.
Próximo assunto aqui no Morning Show. Olha aqui. Os familiares dos tripulantes do submarino argentino desaparecido há 10 dias ficaram revoltados com uma nova informação divulgada pelo porta-voz da Marinha. Qual informação foi essa, Paulinha? Você que está trazendo pra gente aí os dados. Você falou uma nova informação, e isso é uma das coisas que incomodou. Uma nova informação para eles. Porque pros familiares. O que ficou de dúvida é desde quando a Marinha Argentina sabe que satélites dos Estados Unidos detectaram o que eles consideram que seja uma explosão exatamente na rota sugerida ao submarino e horas depois do último contato feito com a base por esse submarino argentino no dia 15 de novembro. Né? Então, eles ficaram sabendo ontem de que foi detectada essa explosão. E será que quando que a Marinha ficou sabendo disso? Então, muitos dos familiares se desesperaram ali, porque dentro dessa possibilidade de haver uma explosão, aquele desânimo, né, Edgar? Sim. Aquela, enfim, expectativa de que talvez eles estejam mortos, né? Apesar da Marinha dizer que não, que seguem as buscas. Alguns especialistas dizem que mesmo com a explosão pode ser que a gente tenha ali gente para ser resgatada e viva, mas a verdade é que os familiares se desesperaram. A gente tem até uma sonora de um deles na saída depois desse comunicado da Marinha. Dá para sentir o clima que ficou. Vamos ouvir, Edgar? Vamos lá, tá aqui, ó. Mataram a meu irmão porque não sacam com alambre, navegaram com só tu na armada. Olha. Eles falam assim, roubaram o dinheiro, os chefes, porque o que acontece? Parece que esse submarino, pelo que os familiares dizem, já não era lá essas coisas, né? Já tinha tido problema para emergir anteriormente, tava todo que, eles até falam, remendado com arame, sabe? Já tava uma coisa meio esquisita, logo quando saiu. E aí todo esse problema que aconteceu, né? Desapareceu. E agora, depois de 8 dias, eles ficam sabendo que a Marinha tinha essa informação de que talvez tenha acontecido uma explosão dentro do submarino. O que a gente tem de concreto é que seguem as buscas, agora direcionadas mais para essa área onde aconteceu essa explosão. Sim. E é isso, os familiares estão bastante abalados, né? E a gente segue acompanhando esse caso bastante terrível, né, Edgar? Nossa, é incrível. E informações desencontradas também, exatamente, né? Aquele vai e vem. Técnicos dizendo, olha, uma explosão, né? Se teria havido essa explosão mesmo, como se anunciou, muito difícil, né? E outros já diziam, não, o equipamento tem condições de reverter uma situação adversa como essa. Quer dizer, em condições... Parece estar escondendo algum tipo de informação. Exato, também, por né? não ter revelado isso antes, tudo isso que você está falando, uma lata velha, vamos chamar assim, um submarino recalchutado, nas condições de mar que a gente viu e que foram divulgadas em vídeo ali. Profundidades abissais. Pode chegar a 3.000 metros de então, profundidade. Aí, quer dizer, tudo são fatores que vão se juntando para essa tragédia aí se consumar. Mas segue aí mobilizado, são 4.000 pessoas mobilizadas na busca, países trabalhando junto, Argentina, Brasil, Alemanha, Canadá, Chile, quer dizer, muita gente mesmo envolvida, aviões, submarinos operados por controle remoto. E a expectativa dos familiares, muitos já diziam, poxa, a gente não vai ter nenhum corpo para enterrar, sabe? E desde quando sabiam disso? Por que é que eles estão manipulando a gente, o sabe? tempo vai passando e essa chance de sobreviventes, né? Diminui, né? Zera, né? Vamos lá, girando o assunto no Morning Show mais uma vez, vamos a Brasília. Em sessão no Supremo Tribunal Federal, nessa quinta-feira, a maioria dos ministros da Corte votou pela limitação do foro privilegiado para deputados federais e senadores. 8 dos 11 integrantes da Corte entendem que o benefício deve valer apenas para crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo. Só que a decisão foi adiada. Vamos lá, Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Por que o ministro Dias Toffoli pediu vista, Trindade? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a decisão do Supremo Tribunal Federal já está tomada, né? A maioria, a gente vê aí 8 ministros acabando com aquele foro especial antigo, né? Foro por prerrogativa de função. O próprio nome diz que esse foro, né, esse julgamento especial,
é para o caso de julgamento durante a função e também em crimes relativos à função. Se o deputado ou ministro bate na mulher em casa, isso não é prerrogativa de função, né? Então isso será julgado em outra instância. Só que o ministro Dias Toffoli pediu vista, como você disse aí, e interrompeu a conclusão do julgamento. Imagine que depois que ele pediu vista, a presidente do Supremo e o ministro Celso de Mello anteciparam os votos. E isso deixou muito mais claro que é uma decisão do Supremo, uma questão de dias. Entendem aqui que o ministro Dias Toffoli pediu vista esperando o Congresso Nacional decidir uma emenda à Constituição que é muito mais radical. Ela acaba com todo o foro privilegiado, deixando apenas para os presidentes de poderes. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. É preciso esclarecer, Edgar, que não se trata apenas de um privilégio de políticos, né? As contas da assessoria da Câmara indicam que 51 mil ocupantes de cargos assim acabam se beneficiando dessa condição. E aí são os deputados, senadores, ministros dos tribunais superiores, né? E desce lá governador, secretário de Estado, vereador. Então, descobri que só eu que não tenho esse tal foro privilegiado. Nem eu, Zé. Somos dois. Ô, Tonholi, se consumada essa mudança, pode levar aí a instâncias inferiores quase a totalidade, 90% dos processos penais que correm no Supremo, incluindo aí as ações da Lava Jato. O que isso na prática significa? Ed, eu acho que isso é um problema, por uma questão muito simples. Primeiro vamos lembrar alguns casos emblemáticos. O Aécio Neves tem contra ele 9 casos que correm no STF e que foram, tipo, a construção da cidade administrativa, o escândalo de Furnas, foram cometidos, segundo acusações, antes do mandato de senador. Isso desceria para as primeiras instâncias. Eu vou repetir o meu velho chavão que a gente ouve, Zé Maria Trindade, de todo mundo que trabalha os operadores do direito. Cabeça de juiz é igual a bumbum de bebê. Você não sabe a que hora e para que lado vem o jorro. O problema das instâncias inferiores é que você precisa ter muito advogado para mapear qual a cabeça desses juízes das instâncias inferiores. A gente sabe como pensa o juiz Sérgio Moro pelo mero destaque que ele tem na mídia. A gente sabe como funciona a segunda instância da Lava Jato, TRF4, que aumenta 71% das penas que chegam lá. Vai saber como funciona a cabeça dos juízes dos tribunais inferiores. Haja vista o contra-almirante Othon, esse que foi acusado de roubo na eletronuclear, ele lutou para sair do Sérgio Moro, saiu do Sérgio Moro, tomou uma porrada de ano em outra instância, que foi muito pior que o Moro. Ele, aliás, acabou de ser libertado por conta de um câncer de pele que ele tem. Agora, eu acho, Zé Maria, e você pode confirmar ou não o que eu digo, quando o Barroso pediu vistas esse processo do foro privilegiado foi em maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses. O Toffoli vai devolver isso em 6 meses. Até lá, essa proposta de emenda constitucional já terá sido votada. Aí eu devolvo uma pergunta, Ed, para o Zé Maria Trindade, que é o seguinte: se os nossos nobres parlamentares não estarão incluindo prerrogativa de foro para ex-presidentes nessa proposta de emenda constitucional para poder blindar Lula e Michel Temer. E aí, Zé? Olha só, eu percebi no primeiro debate essa emenda foi aprovada no Senado e muito rápida. Em 2 dias, o então presidente Renan Calheiros definiu logo, né? Acabando com a prerrogativa. E soou com uma espécie de vingança, porque ele tira a prerrogativa de foro também para o promotor, para o procurador, para o juiz, para todos, né? E foi para a Câmara. E nesse primeiro debate, Tonholi, eu tive a certeza de que o projeto sofrerá mudanças. Quais é muito difícil. Outra certeza de que não será votado neste ano, será instalada uma comissão especial e tal. E esta emenda está sendo articulada aqui com apoio de todo mundo, do PMDB ao PT, que quer livrar o ex-presidente
Lula, a ex-presidente Dilma, então todo mundo tem interesse. Eu acho que a Câmara está fraca demais para comprar uma briga deste tamanho com a sociedade, mas a vontade existe, você está certíssimo. Existe sim essa vontade de aprovar essa emenda aqui com a prerrogativa de foro para os ex-presidentes e talvez para os atuais, deixar como está atual valendo só para os próximos, né? Então, esse é um sentido dessa mudança. Ninguém sabe exatamente, Edgar, quando essa emenda que restringe ainda mais o foro será aprovada no Congresso. Então, agora tudo nas mãos do Toffoli. Ô Zé, vamos falar de um outro assunto, vamos falar do que interessa, uma coisa que tem mais a ver com a editoria da Paulinha do Vini aqui no Morning Show. Você chama de biscoito ou chama de bolacha? Biscoito. Bolacha lá em Medina é outra coisa. Bolacha é aquela negócio de Maria, sei lá, aquele de maisena. Você como bom mineiro, Trindade, gosta de um queijinho, não gosta? Demais. Olha, eu fui na Bahia e fiquei impressionado. Eles fazem vatapá lá e não colocam queijo. Eu falei, nem um queijinho ralado em cima. Não foi não. Ô Trindade, a gente já teve notícia aqui, olha, de político com dólar na cueca, com batom na cueca, mas é só de esconder biscoito pra te agradar aí, né? E provolone sobre a peça íntima me parece uma novidade. Fala sério aí. Conta pra gente essa história mais que pitoresca envolvendo aí o digníssimo deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro. Olha só, o Jacob aqui, ele é uma figura. Às vezes eu converso com ele ali e tal, ele não dá muito papo, mas parece assim, aquele filme O Terminal. Ele está condenado a dar quórum todos os dias, inclusive segunda-feira e sexta-feira, né? Hoje ele está lá. Aliás, hoje não, que ele está no isolamento lá. Então, assim, ele voltou de um final de semana para a Papuda, né? E foi revistado e descobriram lá aquele queijo provolone, aquele desidratado e 2 biscoitos dentro da cueca. Aí ele, a área da execução penal daqui já definiu 7 dias no isolamento, né? E abriu inquérito, ele pode pegar até 30 dias. Isso complica muito a situação dele, porque para mudar de tipo de prisão e tal, para fazer a progressão, o bom comportamento é importantíssimo. Isso é um mau comportamento, colocar queijo na cueca. Agora, você imagina a ideia, né? Isso é um tipo de contrabando, né? Ele leva para os presos que não podem sair, para que eles tenham sabor diferente de outros petiscos, de um tira-gosto assim. Isso é considerado um tipo de contrabando. Esse caso Jacob, inclusive, ele é condenado a 7 anos e 2 meses, né? Esse é um caso típico de que o foro privilegiado prejudicou. Se ele estivesse sendo julgado lá nas varas inferiores, isso não chegaria ao fim. É um caso, não é de roubo, não, é de falsificação de documentos e tal, não perdeu o mandato por isso. Então é um caso específico. Agora, ele é vacilão além de bandidão, né? Porque imagine uma coisa dessa, passa por revista quando chega, né? Olha, vejam só, um deputado, um parlamentar ali com a prisão, né? Tá preso, ele vai dar expediente, trabalha, volta, dorme na prisão. Olha, meu Deus, eu fico pensando aqui, né? É o mais presente aqui, o mais sábado. O sonho dele é que tivesse sessão 24 horas por dia. O Edgar, o Zé, tem um pleonasmo, né? O cara colocar biscoito de provolone na Benelux, vulgo Países Baixos, é para não contaminar o biscoito com os eflúvios corporais. É a mesma coisa que colocar Cheetos requeijão no pé pro chulé não contaminar, porque já tem cheiro de chulé. Mas olha, Tonholi, eu aprendi algumas coisas ali, viu? Na cadeia, um cigarro vale muito, um lanche desse vale muito, lá inclusive é moeda de troca. É moeda de troca. Trindade, bom trabalho pra você, um abraço, hein? Pois não, muito bom dia, bom dia. Agora 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Semana passada eu visitei a concessionária Citroën e queria dividir com vocês mais algumas ofertas. Prestem atenção. Está precisando de um pouco de aventura para sua rotina? Então presta atenção nessas ofertas. O Citroën Aircross Live 2018, o off-road da Citroën, está com preço
imperdível. Com design moderno, robusto, para-brisa tripartido e luzes diurna de LED, o Aircross Live está saindo por apenas R$ 62.990, mais taxa zero só nesse mês. Olha, é o carro perfeito para você pegar a estrada com a sua família ou com os seus amigos. Ei, e não para por aqui não, você pode dar um upgrade para um Citroën Aircross Shine completíssimo por R$ 75.700, mais taxa zero. Um SUV compacto com novo câmbio automático de 6 marchas e step na tampa traseira. Tudo com 3 anos de garantia e revisão de R$1 por dia. Tá fazendo o que aí parado? Aproveite! E não é só uma Black Friday não, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Tá aí, ó, lembrando que essas ofertas são válidas durante esse mês de novembro. Tocando o barco aqui no Morning Show, ela já está entre nós. Nossa convidada de hoje inscreveu aí o seu nome na história da televisão brasileira ao ser a primeira mulher a apresentar o mais prestigiado telejornal da televisão do país, o Jornal Nacional da TV Globo. Ela também apresentou o Fantástico, o Jornal Hoje. Passados mais de 20 anos, agora ela está posicionada, digamos, do outro lado do balcão. Farta dos políticos que dão as costas para o povo, ela decidiu entrar para o grupo dos chamados outsiders na corrida presidencial. Tenham ou não pretensões, olha, Luciano Huck, Joaquim Barbosa e companhia, se cuidem, hein? A gente está aqui com a pré-candidata a presidente, Valéria Monteiro. Bom dia, bom te receber aqui no Morning Show, seja bem-vinda. Bom dia, eu fui muito bem-vinda, assim, todo mundo me recebeu muito bem, tomei café, bom dia à audiência do programa Morning Show. Eu sempre estou do outro lado também, escutando vocês. Que bom tê-la como ouvinte também aqui do programa, Valéria. Bom, vamos lá, se anunciou no final do mês de setembro que seria pré-candidata. Imagino aí que aí durante esse período aí, nesses 2 meses, você tenha trabalhado para tornar real esse sonho aí. Como é que tá? Você está conseguindo viabilizar esse projeto? Conta pra gente. Estou trabalhando ainda. Na verdade, todo mundo me cobra muito qual partido. A gente ainda tem muito tempo, né? Nossa, a gente aqui fica falando desse assunto todo dia, parece que já vai ser amanhã a eleição. Pois é. Os partidos estão se articulando para escolher pré-candidatos, mas essas pré-candidaturas só vão mesmo ser confirmadas em julho, de julho a agosto do ano que vem. Então, ainda existe muito tempo eu correr por fora aí, quem sabe. Mas você falou, já querem saber partido e tal, mas já tem uma ideia, você já tem aí. Dá um sinal pra gente. Eu tenho conversado com muitos partidos, muitos são bem pequenininhos, eu não estou procurando partidos grandes porque eu acho que eles estão... eles fazem parte Estão impregnados de um vício. Sistema eleitoral que está vicioso, né? No mínimo. E então eu tenho falado com muitos partidos, representantes de diversos partidos. Tentei falar com a Marina, falei com a Marina pelo telefone e... Enfim, estou vendo quais são as possibilidades de achar um partido que me ofereça uma plataforma independente, que eu possa carregar a minha proposta. Porque o que acontece muito é que existem partidos nanicos e partidos fisiológicos, né, que parece uma palavra tão bonita, mas é uma palavra horrível, que esconde a origem da corrupção, inclusive dentro do sistema eleitoral e político. Existem partidos que só existem para serem partidos de aluguel, partidos que têm donos, né, e que querem ali representar um certo grupo econômico. E a gente precisa de representação popular, eu acho. Vamos lá, amigos. Valéria, o que o jornalismo te ensinou a enxergar ali no íntimo em que as decisões do poder são tomadas, no político, tô falando dos defeitos, e que o cidadão comum não enxerga e que você gostaria de fazer enxergar? A contribuição do jornalismo por teus óculos políticos.
Pois é, eu estou procurando principalmente um partido que tenha 5 deputados, pelo menos, porque eu gostaria muito de participar dos debates. Eu acho que a mídia, em geral, tem também os próprios interesses, assim como outros grupos econômicos. E há uma necessidade de se preservar, algumas mídias conseguem mais que outras, se preservar uma tensão entre o jornalismo e a corporação. Isso existe nos Estados Unidos com muito mais força, que é mais misturado. Eu acho que há, por baixo de algumas informações, tendências, encaminhamentos de ideias e de pensamentos que vão se acumulando e vão sendo introvertidas de maneira muito subliminar, muitas vezes. Então você tem, por exemplo, pesquisas eleitorais que dão... Ontem, né, o Estadão veio com uma pesquisa dando 60% para o Huck de aprovação. Mas é uma pesquisa relacionada à imagem dele, né? Exatamente. Das pessoas que estavam ali avaliadas, exatamente, né? Isso não significaria a tradução em votos, né? Isso seria a imagem que aquele pré-candidato, digamos, tem. Pois é, mas quando a gente absorve essa notícia, quando a gente lê uma notícia, muitas vezes as pessoas leem notícias... Percebem e nem de outra maneira. Nem questionam essa notícia. Então, 60% parece que o cara já está eleito, vamos todo mundo desistir. Entendo o que você fala. Ô Valéria, você teve já alguma aproximação com a política? Quando que surgiu essa tua ideia, né, de entrar e já entrar assim para concorrer a uma presidência da República? Você não quis ainda ali entrar em outros desafios como deputado, senador? Eu sempre fui bastante politizada, eu sempre me interessei, em casa sempre foi um tópico de discussão. Minha avó paterna foi uma das primeiras deputadas do Brasil, mulheres, em Belo Horizonte, por Minas Gerais, em 62, pré-militarismo. E eu, aqui e ali, achei sempre que talvez eu pudesse colaborar ou não, mas como o sistema sempre foi muito viciado, desde que eu me conheço por gente, eu nasci em 65, eu achava que não tinha condição. Hoje em dia, a gente tem não só uma situação que a gente quer ser ouvido, e eu acho que o povo não está sendo escutado, mesmo que vá às ruas. Eu acho que, inclusive, houve um arrefecimento dessas manifestações, porque ninguém acredita que pode realmente mudar coisa nenhuma, e também uma certa intimidação por causa de violência nessas manifestações, que antes não existia essa violência, né? Eu fui em muitas manifestações calmas, pacíficas, que as pessoas falavam de coisas que queriam transformar, queriam mudar, que queriam tirar pessoas de lá. De repente, essa violência infiltrada de alguma forma, eu acho que colaborou para o arrefecimento dessas manifestações. E um dia eu acordei e falei, não é possível que vai ficar tudo do mesmo jeito, porque eu acho que se as pessoas querem vencer, elas fazem tudo para vencer. Como a própria Dilma disse na época das eleições, eu faço o diabo para vencer. Então, eu não vou fazer o diabo para vencer. Se eu conseguir uma plataforma para me candidatar, e se eu conseguir um dia vencer, isso seria porque as pessoas vão aos poucos me conhecendo, vendo as minhas propostas, a minha maneira de ver a situação, e aí o voto é uma consequência disso. Uhum. Eu acho que a gente perdeu
esse caminho, né, do voto ser consequência disso. E agora com a internet e com todos esses algoritmos, como é que é? Algoritmos, isso. Todos esses algoritmos aí que as pessoas têm capacidade, têm jeito, têm capacidade de saber o que você quer ouvir e mandar uma mensagem para você do jeito que você quer ouvir, mesmo que ela seja mentirosa. A conexão é direta. Fala, A gente aqui sempre pergunta a respeito de candidatos, enfim, para várias pessoas que vêm ao programa, e todo mundo tem a mesma dificuldade de citar, de nomear pessoas na política que, enfim, que elas confiariam, e até de apostar em candidatos, mesmo porque ainda está tudo muito confuso. E outra coisa que todo mundo fala é assim, por que gente boa vai se meter com a política do jeito que tá? Eu queria saber se as pessoas chegam em você e falam: Valéria, você Sai tá dessa. louca, querida. Por que você quer mexer com isso? A maioria, inclusive minha mãe. Mas eu acho que a gente tem que transformar, a gente tem que transformar o Brasil. Se a gente não achar que a gente pode mudar, que a gente pode quebrar padrões, causar disruptura da maneira que as coisas são, então faz como um monte de gente está fazendo. Sai do Brasil, vai morar fora, esquece. E eu não acredito nisso. Acho que a gente tem que acreditar, tem que se manter. Muita gente da política, inclusive, me chama de ingênua. Eu quero manter essa ingenuidade que acham que eu tenho. Eu não sou ingênua, eu consigo entender muito bem o que está se passando. Mas eu não quero, o que eu quero é causar disruptura mesmo, da maneira como as coisas são feitas. Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode mudar, porque senão, como dizem, a política não tem espaço vazio. Vai ser sempre ocupado esse espaço por pessoas indignas. Ô Valéria, por falar em ruptura e disruptura, a gente vive um momento bipolar em que, se você critica o Bolsonaro, já vem os seguidores falando que você é terrorista, comunista ou outros palavrões. Se você critica o Temer, é porque você é petista. Se você critica o Lula, é porque você é bolsonarista. As pessoas não estão enxergando um caminho do meio. Como é que você quer entrar na política num país tão bipolarizado? Como você se posiciona? Eu entendo bem isso, porque eu sou bem ativa no meu Facebook. E todas as vezes eu sinto isso. Quando eu faço alguma crítica ao governo Temer, aí enche de gente falando: mas é porque você é esquerda, porque se eu faço alguma crítica com relação ao Lula, porque você... Então, eu acho que a gente está num momento que precisa voltar à racionalidade. A gente precisa de pensar, não pode parar de pensar. Essa história de ler uma notícia e absorver aquilo como verdade absoluta é ruim pra gente. A gente tem que questionar, tem notícias falsas hoje, a gente tem que questionar, a gente tem que buscar notícias verdadeiras, a gente tem que buscar o relacionamento direto com os representantes que a gente tem, ou com as pessoas que podem vir nos representar. Eu pretendo colocando aos poucos nas minhas redes sociais, e eu estou completamente aberta e disposta a responder cada questionamento, cada crítica que eu veja que está ali para eu responder. Eu acho que a gente tem de reavaliar. Eu não sei quem é que estava falando aqui, porque eu não reconheci a voz, a respeito do Pedro Cardoso, que tem muito ódio no coração. Não sei, você. Grande Tog. Então, eu acho que a gente está passando também por um momento em que a moralidade é um conjunto de normas que vai se adaptando aos poucos. E vai se adaptando tanto com uma pressão social e de novas formas culturais de se ver a vida, quanto também com uma forma, com uma pressão da própria ciência. Eu acho que a política
foi sempre feita dessa maneira. E a gente nunca teve oportunidade nem força de falar dela, de falar das coisas que estavam acontecendo de errado, de se manifestar ou de provocar debates e mudanças efetivas. E eu acho que a gente tem que entender que que esse grupo de pessoas, assim como o grupo de pessoas que falava mal dos nordestinos, ou falava mal dos negros, ou fazia piadas, né, de mulheres, eu acho que a gente tem que se adaptar, entender que a gente está vivendo mais tempo do que todas as outras gerações antes da gente. Quando eu nasci, a média de vida de uma mulher era 45 anos. Hoje em dia a gente vai viver sei lá quanto, diz que a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Então a gente vai conviver mais e mais com sistemas morais diferentes e que vão tendo que ser adaptados, porque haverá uma necessidade de se compor e trazer as pessoas mais velhas, com sistemas mais antigos de moralidade, para o convívio com a moralidade de hoje. Ô Valéria, bom, a gente tá falando, tem um monte de coisa aqui, né, pairando no ar aqui, né, a sua candidatura que poderia se alinhar aí a outros nomes que estamos vendo aí, os chamados outsiders, tem toda uma conjuntura política arraigada no Brasil, um vício que a gente também tá falando, tem a estrutura dos partidos também, que hoje é a via legal e natural, numa espécie de monopólio de quem pode lançar um candidato, quer dizer, você não pode ainda, pela lei, ter um candidato avulso. Pagam pela legenda, enfim, para poder estar naquela legenda. Você falou que teve uma conversa com a Marina, tá tudo assim, eu tô tentando pegar as coisas aqui que estão pairando e juntar aqui pra gente chegar a alguma coisa objetiva dentro da tua proposta de se candidatar e se apresentar como pré-candidata. O sistema político é um sistema fechado, ele costuma, inclusive, botar para fora quem não entra no esquema, né? O que você tem em mente para quebrar essa barreira, primeiro? E também eu gostaria de saber um pouco, na sequência da tua conversa com a Marina. Você falou, tive uma conversa com a Marina. Marina, ela é, de alguma maneira, mesmo que acomodada dentro de um esquema vigente, ela representa um pouco, talvez, quer queiram ou não, uma ideia do que se aproximaria do conceito de renovação buscado dentro da política, né? Uma visão diferente de mundo, né? Ela busca imprimir cada vez mais essa busca. Mas eu queria te ouvir, qual foi a tua conversa então com a Marina e o que você pretende fazer como aí uma outsider, já que a gente está usando esse termo, para quebrar essa barreira que já existe dentro do sistema político? Eu espero poder me utilizar das redes sociais, porque eu não tenho recursos financeiros hoje. Eu não gostaria de chegar a nenhum posto com saldo devedor de alguém. Então, eu espero que as pessoas se motivem e tenham curiosidade, pelo menos, para ouvir as minhas propostas. Eu conversei com Marina só por telefone, não profundamente. Eu devo participar da reunião de domingo agora na rede para conhecer as pessoas. Eu estou aproveitando, como jornalista, eu sou muito curiosa e estou tendo essa oportunidade de chegar e pedir para conversar com pessoas do meio político e entender e chegar mais perto, me aproximar de pessoas que têm embasamento, têm experiência, né? Então, eu já conversei com Cristóvão Buarque, o senador, foi das primeiras pessoas que eu conversei, antes até de lançar minha pré-candidatura. Conversei também com o Regufe, senador Regufe, que é independente, não tem partidos, acho que ele foi do PSDB e depois saiu para o PDT, saiu do PDT e está sem partido. Foi uma conversa muito boa, eu fui até o escritório dele, a gente conversou,
os assessores dele me receberam muito bem. E as pessoas, aos poucos, vão me ajudando aqui e ali, me dando dicas, assim que elas entendem que eu estou disposta a fazer uma proposta diferente. Qual que é essa proposta, Valéria? Queria entender um pouco mais das suas ideias, da sua plataforma. Eu acho que a principal plataforma que a gente tem que objetivar no Brasil é a diminuição da desigualdade. Desigualdade de todas as formas, mas principalmente a desigualdade social. Certo. Não, é uma plataforma que, em geral, é associada à esquerda, mas é uma plataforma que a direita tem que entender que é importante. Até porque, outro dia eu vi eu até postei no meu Facebook uma matéria, não sei se era do El País, agora a gente vê tanta coisa que às vezes não se lembra exatamente qual é a fonte. Mas a matéria dizia que 6 nomes no Brasil têm o correspondente a 50 e poucos % da riqueza do país. E 3% tem o correspondente a 95% dessa riqueza. Então, a gente vai continuar exportando as coisas ou a gente vai começar a pensar nas outras pessoas que, inclusive, podem agregar dentro de um mercado consumidor para consumir esses produtos. A gente está num momento em que toda a tecnologia está influenciando muito as vidas da gente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, começar a pensar nisso e como isso vai afetar as nossas vidas, já está afetando. Há uma ameaça da gente perder 80% dos empregos nos próximos 10 anos, até 10 anos. A robotização está precarizando todos os trabalhos, inclusive trabalhos que a gente nunca achou que fossem ser precarizados, como advogados e médicos. Mas como lidar com isso? Porque isso é inexorável, né? É uma evolução tecnológica que cada vez mais vai exigir das pessoas qualificação em áreas que vão surgindo, áreas novas, né? Mas eu acho que até, pelo que eu tenho lido, até essas áreas novas vão demorar mais para surgir do que a necessidade de você preencher empregos. Então, quando as pessoas falam assim, vou fazer mais empregos, é enxugar gelo, é fazer mais construções de pontes e de rodovias. E talvez não seja isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa debater uma coisa que chama renda básica universal. Eu estou fazendo a tradução para o Universal Basic Income, porque eu tenho lido mais isso em Você conversou livros... com o Suplicy sobre o renda mínima? Pois eu quero conversar com o Suplicy, porque ele tem razão. Esteve aqui com a gente já. Ele tem razão, é visionário, né, nesse sentido. E eu acho que é uma plataforma que a gente tem que pensar ainda como é que isso poderia ser uma alternativa para a gente, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, um ponto alto da minha plataforma. Valéria, só para não deixar passar, né, eu queria relembrar um pouquinho aí da sua passagem como apresentadora de telejornal, né, no Jornal Nacional, no Fantástico. Como que surgiu essa oportunidade? Você sente saudade dessa época? Eu gostava do que eu fazia e eu saí da TV Globo por circunstâncias que não foram profissionais. Um pouquinho, talvez, mas... Qual circunstância? Eu tinha feito um contrato, um acordo, que não era contrato, a gente não tinha assinado isso. Mas eu tinha feito um acordo com o meu diretor de jornalismo na época, que era o Alberico Souza Cruz, de que eu apresentaria... Eu tinha saído da TV Globo, porque eu precisava, durante uns meses, eu tinha pedido para sair mesmo. Eu fui para a TV Globo, eu já trabalhava desde os 19 anos em Campinas, eu fui para a TV Globo aos 21 anos, era muito jovem, e tive minha filha aos 24 para 25 anos.
Então, eu precisava de um pouco de tempo para crescer fora dos holofotes, para entender o que era eu mesma, o que era a expectativa que os outros tinham de mim, que gerava uma reação. Esse negócio de fama é meio complicado quando você é muito jovem, especialmente, eu acho. Influencia suas relações, né, diárias e relações de família, de amizades. Então, eu tinha... O Alberico me chamou, então, e falou, volta. Eu estava numa briga judicial com o pai da minha filha, que durou 2 anos para poder me mudar para os Estados Unidos. E... Você estava de licença, então, da Globo? Você tinha tirado uma licença? Eu tinha saído. E então o Alberico veio me buscar e falou, olha, mas volta. Eu falei, poxa, mas eu já apresentei todos os jornais, eu atingi um teto aqui, eu sou muito jovem e já não vejo mais, porque o que eu vou apresentar ao Jornal Nacional, que só tem homens? Ele falou, espera um pouco que eu vou pensar nisso. E voltou com a proposta de eu apresentar o Jornal Nacional, sem aumento, sem aumento salarial. Mas que aquilo seria um teste, depois eu poderia ficar apresentando o Jornal Nacional. E eu falei, olha, mas eu preciso de um tempo e eu gostaria de me mudar, ir para Nova York, um lugar onde as pessoas não me reconheceriam na rua tanto. Isso ia me dar uma tranquilidade que eu estava precisando na época. E aí ele falou, tudo bem, então tá, então vamos fazer assim. Você apresenta, vamos fazer essa mudança, as pessoas têm que se acostumar com uma mulher e você apresenta durante 1 ano e depois a gente vê. Quando acabou esse ano, eu fui lá, ele falou, pô, Valéria, eu não sei o que fazer agora, porque o Paulinho, que era o Paulo Biratã, pai da minha filha, foi ao Boni e falou que se te derem o posto em Nova York como correspondente, ele vai embora. E aí... Gente, uma história pessoal interferindo dentro da tua profissão. Que maluco isso, hein, Valéria? Puxa. E aí você acabou saindo. Daí eu saí, porque eu achei que eu já não estava mais no controle da minha Seu destino, carreira, né? do meu destino. Sim. Isso hoje em dia seria um grande escândalo, né? Mas na época as pessoas falavam assim, mas você é ingênuo, aquela coisa de novo da ingenuidade. Ingênuo, então, é acreditar que as coisas certas que deveriam acontecer e que deveriam não podem acontecer. Pode acontecer. A gente tem que mudar isso. Como é que a gente faz para os nossos filhos? Puxa vida. Não é? Bem-vinda a esse mundo cruel. Putz, Valéria, obrigado. Eu queria te agradecer demais a presença aqui no Morning Show, a jornalista Valéria Monteiro, contando pra gente aqui um pouco de suas aspirações, contando um pouco da sua vida aqui no Morning Show. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada pelo carinho de vocês todos. Agora, 11 horas... Ninguém me xingou. Sempre xingam, é normal. Vou xingar depois que eu sair daqui, né? Já sei. Imagina. Agora 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui no Morning Show dessa sexta-feira, 24 de novembro. Ô, Faustão. Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Aliás, você gostou do tema do nosso WhatsApp, Faustão? As pessoas estão mandando mensagens aqui. Vamos lembrar os ouvintes do nosso tema. De ser solteiro, né? Isso. Faz tanto tempo, meu. O ônus e o bônus de ser... manda no Fausto. Vai, manda mensagens aqui pro WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai ouvir as mensagens. 11 931 7009. O ônus e o bônus de ser solteiro. Algum caso pitoresco, algo que você queira contar aí desse momento da sua vida. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa recha aí? Olha, ser solteiro é? Ser solteiro é ter tanta liberdade que nem sabe o que faz. Aí fica em casa mesmo. Mariana Oliveira imitando aqui. Maravilhosa no Twitter. Rubens Palles. Hashtag ser solteiro é ouvir o Morning Show com os 2 fones sem ter que dividir com ninguém. Tem suas vantagens, né? Vamos lá, vamos dar aquela acelerada pra gente ir pros TTs. Poder entregar um prêmio maravilhoso nessa sexta-feira. Falado. Vamos em frente.
Ah, olha aqui. Bem lembrado. Bem lembrado, senhor Newton Travesso. Bem lembrado, senhor Newton Travesso. Newton Travesso, por favor, vem aqui no microfone, Newton. Tem que entrar o diretor. Diretor, por favor, vem aqui. Não, vem aqui no microfone. Vai dar um oi, Esse é o momento ao vivo do Rádio Brasileiro. Eu não tenho outra saída a não Às ser... 11h10, galera, ao vivo. Fala, senhor Newton, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer uma chamadinha do Sebrae. Tá bom. Vamos lá, Ed. Força nessa hora. 1, 2, 3 e já. Força na peruca. É o nosso momento. É o nosso ganha-pão. É o momento em que nós trazemos para todas as pessoas o que é de mais importante e o que está acontecendo. Tá bom, senhor Newton. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Eu sempre aprendo muito com o senhor aqui, viu? Faz favor, Bruno. Manda aí. Daqui a pouco a gente segue. O assunto hoje é inovação e para falar sobre isso temos um convidado especial aqui, o Geraldo Santos, que é CEO da Startupi, que é um grande portal para o ecossistema de startups. Foi fundado em 2008, que é uma coisa inovadora, porque na época não se falava disso. Em 2012 recebeu um aporte de capital e em 2015 foi adquirido pela Bits. E aí pivotou hoje, além de conteúdos, eles têm também uma linha de eventos e educação para todo esse contexto, para esse cenário. Uma coisa importante é que quando você junta startups com as grandes empresas, a gente trabalha com aquilo que é chamado de inovação aberta, a inovação que vem fora da empresa também. Geraldo, conta pra gente por que é importante ter inovação aberta e esse ecossistema trabalhando junto. Olá, Marta. Eu diria o seguinte, as empresas hoje perceberam que elas estão enfrentando uma competição além do tradicional competidor que era o do próprio segmento. Elas estão enfrentando a competição das startups, daquelas empresas jovens que nascem, criam produtos diferenciados, modelos de negócio diferenciados e estão combatendo as grandes empresas de 100, de 50 anos. Isso é uma tendência mundial, o mercado passa por uma transformação digital radical e as empresas que não se aproximarem, não criarem uma cultura, não aprenderem a fazer negócios e trazerem as startups para dentro de casa para poder utilizar esse know-how e essa tecnologia para os seus negócios, elas praticamente vão desaparecer nos próximos anos. Então, esse movimento não tem volta. Portanto, muita oportunidade para criar startups e trabalhar junto com o cenário que a gente já tem. Marta Gabriel, para o Sebrae Digital. Boa, agora sim, vamos lá, seguindo com o Morning Show. Olha, Paulinha falou aí da nossa hashtag, e essa nossa hashtag Ser Solteiro tem a ver com o assunto que a gente vai tratar aqui com a terapeuta sexual Paula Napolitano, fiel colaboradora deste programinha de rádio Morning Show. Bom dia, Paulinha, seja bem-vinda, querida. Olha aqui, vamos a um dado, né, para abrir as portas aqui, né, do nosso papo. Segundo um estudo recente realizado pela Mintel, que é uma empresa global de pesquisas de mercado, as mulheres solteiras são mais felizes que os homens solteiros. Paulinha, essa é uma informação que contradiz aí o senso comum, o que a gente acreditou até então, né, na nossa sociedade machista, a ideia de que a ideia padrão, né, de que o homem solteirão é o cara mais felizão do mundo, enquanto a mulher solteira tá encalhada, incompleta, sempre em busca de um amor. Vamos lá, o que a gente deve, para onde a gente deve olhar, né, dos dados dessa pesquisa? O que eles trouxeram foi que tem algumas questões. Eles trouxeram que 61% das mulheres são mais felizes solteiras comparado a 49% dos homens que dizem aí que não estão tão felizes na solteirice. O que eles disseram é que as mulheres, de alguma forma, quando elas estão solteiras, elas têm um vínculo social maior do que os homens. Então elas têm mais amizades, então elas se unem mais, então elas saem mais juntas, elas fazem mais coisas sociais, então elas fazem cursos. Então, o que eles trouxeram, uma das questões para as mulheres estarem mais felizes é isso, é que elas conseguem ter uma vida social, de modo geral, muito mais ampla do que os homens. E uma outra coisa que eles trouxeram também é que, de alguma forma, a mulher precisa de muito mais esforço quando ela está no relacionamento. Então ela precisa, muitas vezes, quando ela tá no relacionamento ou até um casamento, ela que cuida mais das coisas de casa. Quando tem DRs e discussões, ela precisa todo de um esforço para ela controlar e trazer um pouco essa discussão. Então que muitas vezes ela se empenha muito mais e sente uma desigualdade na relação. Então que muitas vezes nessa comparação, ela prefere, de alguma forma, estar sozinha do que ter esse empenho maior no relacionamento, sendo que ela já tem esse empenho grande em várias outras situações.
No meu consultório, eu vejo coisas diferentes do que esses dados dessa pesquisa. Então, assim, eles não trouxeram, por exemplo, faixa etária. Eu acho que talvez em algumas faixas etárias isso seja um pouco diferente. Em que sentido? Quem seriam as mais satisfeitas quando solteiras e as menos? Sei lá. Então, quando as mulheres... o que eu sinto no consultório é quando as mulheres estão chegando numa faixa etária que elas, teoricamente, pela sociedade, são cobradas a estarem num relacionamento, para eventualmente casar e ter filhos e assim por diante. Quando tem essa cobrança social, então numa faixa etária ali, entre 25 e 35 anos, por exemplo, essa solteirice muitas vezes incomoda bastante. Então eu vejo de várias pacientes minhas no consultório que no fundo elas estão se sentindo ainda. Elas saem, elas encontram as amigas, elas fazem curso, mas ainda assim tem um vazio e tem uma expectativa aí, né? Eu posso falar da minha experiência própria da entre safra, porque eu me casei mais nova e me separei com 28, 29 anos, né? Então eu já cumpri, a expectativa do casamento foi cumprida anteriormente. Eu me identificaria com essa maioria das mulheres que se viu mais feliz ali, enfim, talvez mais madura, circulando mais realmente, indo mais de acordo com os meus objetivos. Não que eu já não esteja feliz, mas optei por um relacionamento que fosse mais de acordo até com esse estilo de vida. Acontece isso também, às vezes a mulher tem um relacionamento, digamos que a sociedade imagina, namoro longo, e depois descobre que até solteira tava mais legal e ela nem sabia? Sim. Tem vários casos de relacionamento que às vezes até duraram mais tempo do que deveria e teve um desgaste muito grande. Então, quando a mulher ou o homem tá solteiro, ele fala que delícia. Eu não lembrava como era bom eu ter minhas decisões, eu fazer minhas escolhas, eu poder fazer aquilo que me interessa de fato. Então, eu percebo que muitas vezes tem uma questão de faixa etária. Então, muitas das minhas pacientes, por exemplo, que vão até 25 anos, estão adorando estar solteira. Estão curtindo muito, estão saindo, estão nesse vínculo social, porque elas ainda não estão com essa pressão, muitas vezes, da sociedade, nem delas mesmo, né? Paulinha, vamos ouvir aqui que a gente convidou os ouvintes a mandarem aqui as experiências da solteirice. Aqui, vamos ouvir, aí você pode até ir comentando. Vamos lá. Bom dia, pessoal do Morning Show, bom dia, Edgar. Bom dia. Júnior de Cotia. Ser solteiro é não ser encarcerado, não ser encolerado, é quase capado, dizia a Supla muitos anos atrás. Cara, tá vendo? É uma ideia, tá vendo? É da prisão, da não liberdade, quer dizer... Vê bem que os relacionamentos anteriores dele foram legais, foram joinha. Foram aprisionantes. Tem essa máxima, né? É um clichê, né? Dizer. Eu acho que isso tem muito nos relacionamentos, que as pessoas falam, não, eu prefiro estar solteira do que estar pior. Mas quem disse que você tá com alguém é tá pior. Então, de alguma forma, eu acho que os relacionamentos têm sido muitas vezes muito mal sucedidos, não importa o tempo que ele tenha, e as pessoas estão meio traumatizadas. Então, assim, não, é melhor eu ter isso aqui do que não ter nada. Então, o nível de comparação tá muito baixo, né? Inclusive com casamentos e relacionamentos. As pessoas falam, não, eu prefiro ficar sozinho do que ficar mal, ficar encarcerado. Então, eu acho que até as pessoas que namoram, que são casadas, tem que tomar cuidado se não estão trazendo só a parte mais negativa do relacionamento. E estão deixando de falar de toda a parte boa, né? Até porque antes de reclamar do parceiro, é bom olhar pro próprio umbigo, meu. Pois é, trazer a felicidade pra si próprio, e aí você vai beneficiar a pessoa que tá do teu lado. Falou grande muito bem. Filósofo Faustão. Fausto sempre surpreendente. Tem uma... Peraí, Tonhori, segura aí, tem mais um ouvinte aqui, vamos ouvir. Bom dia, Morning Show. Eu sempre procurei uma pessoa que não deixasse eu sentir falta da minha liberdade. Só que eu nunca encontrei essa pessoa, então preferi continuar ficando solteira. Sou muito feliz assim. Beijos para vocês, um ótimo programa. Vera Lúcia, do bairro do Limão. Olha, a Vera Lúcia também, acho que também idealizou, né? Talvez aí, né? E aí ficou com uma expectativa. Não sei. Às vezes entender o que é liberdade pra ela, né? Se a liberdade às vezes não é dar satisfação nenhuma, é poder fazer o que quiser na hora que quiser, talvez isso seja um pouco, talvez poucas pessoas vão entender essa liberdade dessa maneira. Mas eu acho que, por outro lado, é muito importante que as pessoas saibam o que é importante pra elas, o que é importante no relacionamento pra elas, o que não é. Então, ter esse autoconhecimento é extremamente importante, né? Mais uma aqui, ó. De Brasília. E o bônus de ser solteiro é que você não precisa gastar dinheiro com mais ninguém, né não? Olha, e o ônus é que às vezes bate aquela solteirice, aquela depressão, mas aí você pega alguém e tudo fica bem.
Gastava muito mais solteira do que casada. Aí, ó. Porque saía essas Depende. coisas. Mas o lado econômico, e o lado econômico? Tem essa aí? Você acha que as pessoas fazem opção em função do lado econômico? Será isso? Às vezes fazem. Eu já tive pessoas que falavam assim, pô, tô gastando muito, eu tô conhecendo um monte de gente e cada vez é um jantar ali, um bar ali, uma balada. Essa era eu, era fazer muito caro mesmo. Vou te fazer uma Não é pergunta barato. que nem Machado de Assis, nem Shakespeare foram capazes de responder. Eu Nossa, te lá vai. peço desculpas pela minha generalização. Olha o acadêmico, O que é para a mulher hoje ser feliz? Nossa, eu acho que essa pergunta é o que é ser feliz de modo geral, né? Nem só pra mulher. Eu acho que é isso, é uma generalização, né? Não tem o que é ser feliz, é o que é ser feliz pra cada um. E em cada época da vida, em cada situação. Mas eu sinto que de alguma forma é quando elas sentem esse reconhecimento, esse ser amada, esse ser valorizada de alguma forma. Mas que não necessariamente a gente precisa de um relacionamento pra isso, né? Então essa questão que o Fausto até colocou da questão de ser... É verdade. De você primeiro se amar, de você primeiro se valorizar, eu acho que é uma pré-condição para um relacionamento mais saudável, né? E fugir desses relacionamentos aprisionantes, né? Perceber quando você tá numa Claro, relação abusivo. abusiva e realmente não continuar com isso, porque esse amor louco que a gente vê nos filmes e nas músicas, que bate a porta, sai correndo, depois volta e é só sexo e tá maravilhoso, isso aí é só na ficção que funciona, galerinha. Tá na hora de fazer uns filmes, umas coisas mais normais, sabe? Pra gente começar a admirar relações saudáveis. Eu acho que, principalmente pro jovem que já é super passional, é muito difícil encontrar um exemplo de relacionamento saudável. A gente sempre tá vendo esse pessoal nessa paixão louca, sabe? Nessa coisa psicótica. Como se fosse prova de amor, Como né? se fosse isso, a paixão é isso que é. Se não é isso, você não tá legal, entendeu? Você não tá amando. Eu acho que isso falta demais. A gente tem alguns espelhos aí que são um pouco complicados. Olha aí, brincadeira, hein, meu? Paula Carvalho. Eu conversei muito com o Fausto antes de começar esse programa, ele me ajudou demais. É porque a gente também é muito imaturo, né? Em Mas muitas sabe o que é sempre situações, válido né? também? O Vale Night. Né? Você dá um dia, um final de Ih, semana. peraí, o Vini vai defender uma pausa prova. Vale Night, cara. Espera aí, é só a forma de dizer. Olha, Isso é Sussu. peruca de touro, rapaz. Sussu, Peruca de touro, Mas rapaz. um dia, um final de semana, de Gente, liberdade, a liberdade você curtir com seus amigos, pra você claro, poder fazer ter o a que sua você individualidade. quiser. Ué, por que você não propõe uma Isso relação homem pra aberta? mulher. Propõe uma relação Mas aberta, essa- ué. Pra quem Relação consegue, aberta, você tá querendo dizer o quê? parabéns. De ter outros Peruca de relacionamentos? touro, rapaz. Tem Aí gente é que outra coisa. consegue. Vale Night inclui transa? Não, não Não, acho que o Vini tá falando de Só pra revelar saber. Individualidade. com todos os comprometimentos e acertos, Sim. mas da pessoa poder sair um dia Exato. sem necessariamente a esposa. Sem tornozeleira. Eu acho que a é questão do difícil para os outros individualismo, né? entenderem, Paulo. Explica aí, por Das favor. pessoas Deixa lá explicar. das pessoas terem a sua individualidade, né? Eu acho que às vezes a gente entra num relacionamento achando que agora vão ser só dois. E a gente precisa ter cada um seu um e juntar em alguns momentos e ter o seu dois também, né? Mas as pessoas viram uma coisa meio simbiótica e é importante que cada um tenha o seu momento. Se é o futebol, se é o momento que vai encontrar com as amigas, mas com as regras dos respeitos e do que tá valendo pro casal, né? Sim. Doutor, é que pro Casagrande 1 mais 1 é 3, não é, casal? É verdade. Querida Paulinha Napolitano, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui, pela tua participação aqui no Morning Show, viu? Imagina, é sempre um prazer. Pra saber mais, Pra saber mais, entra no Facebook Psicóloga Paula Napolitano. agora 11h23, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Hi, this is Chris. Hoje tá uma coisa, né? Não sei. Tá uma coisa louca aqui, não é negócio sexta-feira. diferente, né? Explica, Marília, como é que tá hoje? É uma coisa louca, maluca. Eu gosto assim, Edgar. Vamos lá, Vini, vamos na reta final aqui do Morning Show pra Vamos gente fechar, falar aí do caso do Robinho, cara. O jogador foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por violência sexual. O crime teria ocorrido em uma boate em 2013. Quais são os detalhes? Em 22 de janeiro de 2013, acusado de violência sexual em grupo, né? Na época ele jogava aí pelo Milan, e como a sentença foi dada ainda em primeira instância, ainda cabe recurso, né, Edgar? Mas além
além do Robinho, mais 5 pessoas foram acusadas aí de participação neste suposto abuso. Então, de acordo com o depoimento da vítima, essa albanesa de 22 anos, ela já conhecia o Robinho e esses amigos, estava numa boate e em determinado momento ela estava também acompanhada com algumas amigas. Em determinado momento essas amigas foram embora e o Robinho também levou a esposa dele embora, depois voltou e aí nesse retorno o Robinho e mais esses 5 amigos abusaram dela sexualmente dentro desta boate. Ela disse que estava inconsciente porque estava bêbada, né? Enfim, na época, Edgar, em 2014 mais ou menos, quando a história surgiu, o Robinho estava jogando pelo Santos. Vamos ouvir o que ele falou sobre o caso. Isso é muito triste e mentirosa, que me deixou profundamente revoltado sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. E graças a Deus tenho uma família abençoada, tenho esposa, tenho filhos e tem milhões de crianças que se espelham em mim. E fiquei muito triste, muito revoltado com essa notícia. Então espero que os meios de comunicações tenham responsabilidade em publicar qualquer tipo de notícia, porque os meus advogados sabem que qualquer informação que for mentirosa, eles vão tomar as medidas cabíveis. Bom, eu peguei essa declaração do Robinho porque depois da notícia de ontem ele ainda não se pronunciou, não deu nenhuma declaração sobre o assunto. Esse vídeo foi imediatamente depois do caso, não foi? Foi em 2014. Sim. 2014, quando ele estava jogando pelo Santos, mas depois da notícia ter sido divulgada, né? Porque o caso realmente aconteceu um pouquinho antes, lá em janeiro de 2013. Então a defesa do Robinho diz isso, né? Que não há nenhuma prova de que ela não tenha consentido com essa relação, nem que ela tenha ingerido bebidas alcoólicas ao ponto de ficar em condições de inferioridade. Então eles admitiram que houve, porque no caso do vídeo ele está dizendo que nem conhece. Que nem conhece. Pode ser que eles estejam falando dos outros amigos também aí do Robinho. E essa é a segunda investigação envolvendo o Robinho com violência sexual, porque em 2009 também aconteceu um caso lá na Inglaterra, quando ele jogava pelo Manchester City. Uma mulher disse que foi violentada por ele numa casa noturna, mas ele foi inocentado naquela ocasião. Lembrando, né, Edgar, foi primeira instância, a condenação só é aplicada após o veredito final, e mesmo assim o Robinho hoje está no Brasil e não existe, né, a extradição de brasileiros para a Itália, né? E a caixa de Pandora mundial continua aberta, né, com relação a esses casos aí. Bom, vamos ficando por aqui, fechando a semana do Morning Show. Temos os ganhadores. Quem é que tá aí para apresentar aqui o ganhador? Pera aí que eu não sei. Só podia ser, cara. Ele tá meio perdidão. Eu tô perdido. Sempre. Sempre. Calma, Casão. Quando é você, Casão, que vem apresentar o ganhador, sempre dá problema, né? Calma, concentra. Vou chamar o Galvão, hein? Pior que dessa vez eu não sei mesmo. Tudo bem, é sexta-feira. O que você quer fazer, Casão? Vamos ver. Bota o primeiro ouvinte aí. Pera aqui, ó. Esse aqui. Bom dia, pessoal do Morning Show. Bom dia, Edgar. É Júnior de Cotia. É o Júnior de Cotia, meu. Boa! Esse mesmo. Valeu. É bom que o Casão decide. Na hora que tem que decidir, ele decide. É isso aí. Assim a gente fecha mais um Morning Show. Voltamos na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Bom final de semana. Cuidem-se, hein? Vamos pela sombra. Fala, Paulinha, o que você quer falar? Sextou! Boa.